algumas denominações ensinam que o anticristo fará um pacto com o povo judeu e depois ele os perseguirá nos últimos anos. Será esse o tempo da angústia de Jacó, pastor Misael? Né? Como que o senhor pode trazer para nós aí, né, a luz das escrituras desse assunto? Muito bem. Eu acredito que essa pergunta que o irmão está nos fazendo, ela tem o porquê. O porquê é que todas as pessoas que elas ensinam sobre o rapto secreto, elas dizem que o anticristo vai fazer um pacto com Israel. Olha, amados, eu digo como disse Paulo. Paulo dizia assim, eu sinto dores como de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Gerado em vós. Vocês imaginam que muitas pessoas creem em Cristo, mas não é como dizem as Escrituras. Ok? Então, esta pergunta, ela é feita com base naquilo que os evangélicos que creem no rapto secreto, eles ensinam que o anticristo vai fazer um pacto com Israel. Então, para a igreja não ser perseguida, então a igreja, ela é raptada para os céus, tá? Cristo vem e rapta. Mas eu quero fazer só um apêndice aqui. Olha, é impossível que um judeu, ele aceite o Cristo que a maioria das denominações ensinam. O Cristo que manda, que diz que transgrediu o sábado, não é o nosso Jesus, e muito menos Jesus das Escrituras. Certo? Um judeu, ele sabe perfeitamente, ele conhece a lei, que o sábado é mandamento. Um judeu ele não vai comer coisas imundas, não. Se você pregar dizendo que Jesus aboliu tudo isto, é perder seu tempo. Certo? É perder seu tempo. E a igreja do Senhor também, na face da terra, crê no Jesus das Escrituras e crê no Jesus que vai fazer um pacto com essa nação, que é a nação de Israel. Mas antes um pouquinho, se me permite, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você olha no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, capítulo 25 do Evangelho de Mateus, preste atenção. Lá diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O dia nem a hora. É conforme nós explicamos, né? O ladrão quando vem, quem quer receber a visita de um ladrão? Ninguém. Mas pode ser que aconteça. Você sabe que hora que o ladrão vem? Então a Escritura fala assim, vigiai. Vigiai. Agora, se a Escritura fala, não sabeis nem o dia nem a hora, cai por terra esta ideia do rapto secreto. Cai. Como isso? Cai. Cai por quê? Se vai haver o rapto secreto, tá? Vai o motorista, vai o maquinista, vai o piloto, né? Um sobe, o outro fica. Toda essa ideia de rapto secreto, ela cai por terra. Por quê? Porque se houvesse o rapto secreto, né? Todo mundo ia saber o dia e a vinda, porque é secreto, ninguém viu. Mas se desapareceu, né, com todo respeito, seu pai, sua mãe, seu pastor, ou esse ou aquele e tal, você vai ver muita gente. Então houve um rapto secreto. Então daqui 7 anos ele volta. Daqui 7 anos ele volta.
Mas a Bíblia fala: ninguém sabe o dia nem a hora. Mas segundo as Escrituras, não tem rapto secreto e não tem terceira vinda. Quando o pastor Marcos falava a respeito do anticristo, né, eu estava aqui pensando, como pode, irmãos, nós vivemos assim o tempo da apostasia. Da apostasia. Sim, da apostasia. Por quê? Os irmãos vejam bem, quando você fala da lei de Deus, as pessoas ensinam que foi abolido. Né? Certo? Por quê? Porque mudaram a verdade. Né? Conforme foi explicado, mudaram a lei, os tempos e a lei, cumprindo-se. Né? Você não vê que hoje a maioria das denominações ensina a imortalidade? Ensinam tantas doutrinas. Veio da onde? Do Império Romano, do Anticristo. Este poder que está imperando aí. Há dias passados nós estávamos numa residência, fomos fazer uma visita, e chegando lá, o anfitrião, ele disse: olha, nem toca no assunto de trindade. Né? A minha sogra está aqui, ela detesta. Nem fale, nem toque em assunto de sábado, nem fale em trindade, por favor. Né? E de repente nós começamos a trabalhar com o dono da residência. Já visitamos ele 3 vezes. Ele fala: olha, meu Deus, não existe uma outra verdade. Não existe uma outra verdade. O batismo da Trindade é pagão, irmãos. Pare e pense. Pai, Filho, não é nome. Pai não é nome. Jesus falou, se Pai fosse nome, Jesus falou para os próprios fariseus: vós tendo por pai o diabo. Então, você veja que estamos falando da apostasia. Eu tenho esse livro aqui, ele chama-se O Ecumenismo. Né? Se alguém quiser adquirir, eu não sei se ainda está fácil, é da editora Vozes. Então, eles dizem, né, citam a escritora Teresinha Mota Lima da Cruz, né? Ela cita as igrejas que são filhas da Babilônia, que batizam na Trindade. O cardeal Beia, em seu livro, né, A União das Igrejas, eles chamam os crentes que batizam, em título, chama de irmãos separados. No livro de Ezequiel, capítulo 16, verso 44, diz: tal mãe, tal filha. E se ela é mãe, porque ela tem filha. Né? Não é verdade? Se ela é mãe, porque ela tem filha. Isso. E a Bíblia fala assim: sai dela, povo meu. Então você veja bem que tem os seus aderidos, né? A besta, o dragão e o falso profeta são poderes, né, semelhantes, vinda da grande Babilônia, que vão se levantar naquele dia. Então é somente você fazer uma pesquisa, mas é muito difícil. Desculpa, tá? Mas é muito difícil você fazer parte de uma grande denominação, pastores amigos, pastores teólogos, grandes homens sábios, uma denominação que você estará 30, 40 anos. Mas pesquise, vá a fundo, e veja a origem do batismo da Trindade, a origem do batismo da Trindade. Então hoje, quando nós falamos que o batismo é no nome do Senhor Jesus, as pessoas, elas não aceitam, estão com sua mente cauterizadas. Então estão vivendo a apostasia.
imposta por este poder. Não é isso? Infelizmente, eles ensinam sobre a imortalidade da alma também. E a Escritura fala assim, que o último inimigo a ser aniquilado, você ouviu? Aniquilado, é a morte. Então, amados, é uma coisa muito importante que você precisa saber, que a igreja, ela tem que ter a obediência, tem que ter os mandamentos de Deus, não é qualquer coisa serve. Então, biblicamente falando, quem vai fazer um pacto com Israel é Cristo. Aonde que você encontrou nas Escrituras que o anticristo vai fazer um pacto com Israel? Então, quem fez um pacto foi Cristo. Na metade da semana, quando ele morre ali, ele faz o pacto. Em sua ressurreição, ele fala assim, este é o pacto agora através do meu sangue ali. A Escritura, quando você olha no livro dos profetas, os próprios profetas, eles já falavam que Cristo havia de vir e havia de restaurar a nação de Israel. Então, quem vai fazer um pacto com Israel é Cristo. Infelizmente, irmãos, olha, eu já vi tanta gente não ter resposta para a verdade, e as pessoas dizem assim, não, naquele dia a gente vai ver. Naquele dia, amigo, naquele dia, meu irmão, minha irmã, naquele dia, não tem segunda chance. Então a Escritura, ela diz, se hoje ouvir da minha voz, não endureçais os vossos corações. Então não tem segunda chance. Porque, na verdade, a Escritura diz o seguinte, isto é em todas as Escrituras. Ei, agora, vem da terra do norte, diz o Senhor, porque eu vos espalhei pelos 4 ventos dos céus, diz o Senhor. Salva-te, ó Sião, tu que habita com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na mina dos meus olhos, porque eu agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Canta, exulta ao filho de Sião, porque eis que eu venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor dos exércitos que me enviou. Então o Senhor herdará a Judá com sua porção na terra santa, e, de novo, escolherei a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Amados, a Escritura, em todas as Escrituras, ela diz, ela ensina que quem vai fazer um pacto com a nação de Israel é o Senhor. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor, e buscarão ao Senhor dos exércitos, e eu também irei. E virão muitos povos poderosos, e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos, e suplicar a favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as nações, e de todas as línguas pegarão, sim, na orla de um judeu, lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido falar que Deus está convosco.
Se você ler o capítulo 11 de Romanos, né? Paulo pergunta: rejeitou Deus o seu povo? De modo algum. Então você vai encontrar em todas as escrituras. Não adianta, às vezes as pessoas, mas primeiramente Israel vai fazer um pacto com o anticristo, depois deles sofrerem e voltarão para o Senhor. Não, isso não tem nas escrituras. Não existe nas sagradas escrituras. Porque é o pacto que Deus vai fazer com eles na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando implantar o seu reino. Tá? É importante você saber que o Senhor Jesus ele vai vir reinar sobre a terra. Olha, pastores, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Quantas abominações, quanta mentira, quantas pessoas desonrando seus corpos, quantas pessoas fazendo aquilo que é abominável a Deus. Quantas pessoas fazendo pacto com Satanás? Quantas pessoas fazendo pacto com a mentira? Mais uma vez, eu quero dizer, vocês entrem em contato conosco, tá? Mas, pastores, veja a origem da Trindade. Veja a origem do batismo da Trindade. Olha, tem uma denominação, eu vim de lá, né? Tenho muitos parentes lá, com todo o respeito, que eu amo, de verdade, irmãos. Mas eles falam 5 palavras, 10 vezes eles vão morar no céu. Mas de onde vocês tiraram isso? Onde está escrito que vai morar no céu? Não, nós vamos pegar o pastor Misael, o pastor Marcos, nós vamos pegar o pessoal dessa igreja. Antes de você pensar nisso, examina primeiro. Mas nós estamos à disposição de vocês. Certo? Então, a maioria das denominações, chamadas pentecostais, que pentecostal, queridos irmãos, não é aqueles que falam línguas. Nós cremos nos dons espirituais. Pentecostal é quem celebra o Pentecoste 50 dias após a Páscoa, certo? Porque, segundo as Escrituras, fala-se, cumprindo o seu dia de Pentecostes, Atos 2, versículo 1, foi 50 dias depois da ceia. Falando em ceia, as pessoas, elas honram tanto Cristo, que celebram a ceia de mês em mês, com pão feito com banha de porco. E isso é triste, né? Um vinho falsificado ali. Veja que quando caiu o Espírito Santo lá na casa de Cornélio, não era o Pentecostes. Quando Paulo impôs a mão sobre aqueles varões ali, 12 varões, capítulo 19 de Atos, não era Pentecostes. Pentecoste, veja bem o que Paulo fala lá em Coríntios, né? Que ele queria estar em Jerusalém, se possível. A tradução original fala assim, para celebrar o Pentecostes. Não confunda, irmãos. Nós cremos nos dons espirituais, sim, mas nós dividimos, nós fazemos a diferença. Que você é pentecostal, mas o que quer dizer pentecostal? Com todo respeito, então você examina, veja o que é Pentecoste, você veja a origem da Trindade, a origem da imortalidade da alma, do Natal, do Dia das Mães, do Dia dos Pais. Veja a origem. Então é isso que o pastor Marcos acabou de falar, é apostasia imposto pelo Império Romano. Então era o momento de nós despertarmos. Cristo está voltando, irmãos. Tá? E você examina com muito cuidado. Com muito cuidado. Pastor, mas espera um pouquinho. Você pega um texto, lá em Filipenses 3,19, a nossa cidade está nos céus. E aí, pastor? Sim, está escrito, mas ela vai descer. A Escritura fala de onde nós aguardamos.
Então, no final do milênio, a nova Jerusalém vai descer do céu. Ela vai descer com os homens. Eu lhe pergunto, certa feita, eu ouvi uma mensagem de um pastor explicando por que é para o céu. Lá vai ver as ruas de ouro, vai ver o jardim de Deus, isso e aquilo. Mas onde está escrito isto? Agora, se você examinar como será um milênio, não vai ter um reino paralelo. O milênio de Cristo, as Escrituras falam que todos vão ter que dobrar o joelho diante de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15 fala que ele vai vir colocar o seu reino sobre a terra, vai restaurar a terra e todos os domínios da terra lhe obedecerão. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, aí o verso 28 fala assim, exceto o Pai, né? Quando todas as coisas estiverem sujeitas, então ele vai devolver o reino ao Pai, para que o Pai seja tudo em todos. E o reino será em Jerusalém. Queridos, abra o seu coração. Abra o seu coração. Vamos ter um pouquinho de paciência, né? Examine a palavra de Deus. Examine. Porque muitas vezes as pessoas elas pensam que é só aceitar Jesus sem uma obediência aos mandamentos de Deus. Sim, nós somos salvos. Sim, é pela graça. Nós guardamos o sábado, não é para ser salvo, porque somos salvos. O salvo, ele obedece. O perdido desobedece. Então, Israel, queridos irmãos, ela é a nação escolhida, é a menina dos olhos de Deus. Jamais o anticristo vai fazer um pacto com Israel. E a grande tribulação, ela é grande porque começou lá. É importante quando o Senhor faz a pergunta, será que é a angústia de Jacó? Será que será a angústia de Jacó? A angústia de Jacó é o cerco das nações contra Jerusalém. É o cerco das nações contra Jerusalém, certo? Um tempo de angústia qual nunca houve, quando todas as nações se voltarem contra Israel. Mas é nesse tempo que vai se cumprir. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, certo? É onde eles vão reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Então, como diz, todos o verão, até aqueles que os traspassaram, que foram judeus, eles vão reconhecer que Jesus é o Senhor.